Olá, tudo bem? Boa tarde, Reinaldo Junqueira, Monique, tudo bem, Monique? Marcos Teodoro, sempre aí com a gente, Raíra, o pessoal tá chegando aí, Vanessa, seja bem-vinda. Estão me ouvindo bem? Gide Paraisópolis. Obrigado, Marcos. Muito bom. Nice, seja bem-vinda. A paz. Bem-vindos ao nosso 8º encontro. Estamos chegando na reta final do Entendes Tu que Lês. Minha ideia era fazer em 10 encontros, então estamos chegando ao final. Obrigado pelo feedback aí sobre a qualidade do áudio. Bom, meus queridos, vamos orar? Para darmos início a mais este encontro. Boa tarde, Neuza. Tudo bem? Senhor Deus e Pai, louvado seja teu nome. Muito obrigado por este momento juntos aqui, por mais essa oportunidade de falar sobre assuntos que giram em torno da nossa relação com a Escritura Sagrada, de como o crente deve lidar com os textos da Escritura. E agora, Deus, pedimos a tua bênção sobre a vida de cada um, sobre as suas casas, suas famílias, de maneira que o Senhor nos use nesse momento e que cada um de nós possamos crescer no conhecimento do Senhor e ser abençoados pela tua palavra ainda com mais profundidade. Tenha misericórdia de nós, perdoa os nossos pecados, sê conosco. Deus, em nome de Jesus, é o nosso pedido, para a glória do teu nome, em nome do Messias. Amém. Kemily, oi Kemily, tudo jóia? Boa tarde, a paz. Sejam todos bem-vindos. Irmãos, como a gente já tinha dito, já estamos aí em reta final. Semana passada, semana passada, né, no sábado, no nosso último encontro, nós falamos sobre os tipos de texto e figuras de linguagem que a gente encontra na Bíblia. Falamos lá sobre os gêneros literários, figuras de linguagem, né? E hoje eu quero entrar com vocês a respeito de algumas orientações a respeito de como os tipos de texto vão influenciar na nossa interpretação e tentar mostrar isso para vocês. Irmã Carmen, seja bem-vinda. Então, como nós falamos, nós vimos já algumas regras fundamentais da interpretação e vimos que a Bíblia é composta de partes de textos narrativos, textos proféticos, textos poéticos, textos apocalípticos, epistolares jurídicos, né? Textos de lei e assim por diante. Falamos ali sobre aquelas figuras de linguagem, como elas estão presentes na nossa língua, principalmente na Bíblia. E hoje eu quero falar sobre 2 tipos de texto que são encontrados na Escritura. Muito importante a gente saber distinguir esses 2 tipos de texto. A Bíblia pode trazer para a gente textos que nós podemos chamar de textos descritivos, tá bom? Textos descritivos que são narrativos. Oi, Mauri, tudo bem?
E o que é um texto descritivo? Um texto narrativo? O texto descritivo, ele é aquele tipo de texto que, como o nome diz, ele descreve algo. Ele descreve uma situação, um evento, um acontecimento, uma história, um episódio. Ele faz aquela narrativa, contando aquilo. Então, os textos descritivos que estão descrevendo um acontecimento, uma situação, alguma coisa, a gente pode extrair lições deles e ensinamentos. É muito fácil dar um exemplo desse. Um exemplo de texto descritivo, por exemplo, ali o capítulo 12 de Gênesis, quando Deus diz a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, vá para a terra que eu te mostrarei, e ele está descrevendo... o pessoal está me lembrando aqui de pôr o link lá no grupo, porque algumas pessoas não têm feito. Só um segundinho, tá? Então, ali, por exemplo, você tem um texto descritivo, que ele está descrevendo aquele acontecimento do diálogo entre Deus e Abraão, e Abraão saindo, né? Um texto descritivo também seria contando ali as batalhas no livro de Josué, e a gente encontra lições, princípios ali, encontra ensinamentos preciosos nos textos descritivos. Além dos textos descritivos, nós temos alguns outros textos na Escritura que, em lugar de serem descritivos, eles são prescritivos. Então você tem textos descritivos que descrevem e textos prescritivos que prescrevem algo, né? O texto prescritivo é aquele que expõe de uma maneira direta e didática um ensinamento ou um mandamento. Então, nesse texto, no texto prescritivo, que você pode chamar também de texto didático, né? Ele não está descrevendo um episódio, um acontecimento. Ele está falando do conceito, da verdade em geral, do princípio em geral. É um ensinamento didático a respeito de um ensino que se aplica a qualquer situação. Enquanto o texto descritivo, o texto narrativo, está narrando um episódio que pode conter aqueles princípios, mas aplicados a uma ocasião em que aquilo está acontecendo. Vocês estão acompanhando essa distinção? Deixa eu tentar criar um exemplo fora da Bíblia, né? Uma coisa é eu dizer assim: o fogo, ele é sempre muito quente. Qualquer pessoa que colocar a mão no fogo se queimará. Uma coisa é eu dizer isso para você, certo? Eu não contei um episódio de alguém queimando a mão. Eu não falei da história de alguém que se queimou. Eu falei da verdade em geral. Eu disse, o fogo é sempre muito quente e sempre que alguém no fogo colocar a sua mão, se queimará. Esse é um texto prescritivo, é um texto didático, é um texto em que eu estou ensinando algo e não contando um episódio em que isso aconteceu. Outra coisa é eu dizer assim: meu menino, que tem 2 anos, ainda não sabe que o fogo queima. Ele veio quando a Cris estava fazendo o almoço e colocou o dedinho lá no fogo e se queimou. Você tem a mesma verdade, só que num texto eu coloquei a verdade de forma didática, de forma prescritiva, e no outro texto eu fiz uma descrição de um evento
que aplica aquela verdade, né? Aquela verdade está ali, mas eu estou contando um fato em que aquilo ocorreu. Então, a Bíblia traz as verdades das duas maneiras e nós podemos encontrar textos descritivos e prescritivos, tá bom? Então, por que é que eu estou fazendo essa distinção? Porque quando nós vamos estudar a Bíblia, se a sua intenção é estudar um trecho da Escritura, faz parte da tarefa, né? Da tarefa uma das etapas do seu trabalho interpretativo é identificar se você está lidando com um texto prescritivo ou descritivo. Oi, Shirley, tudo bem? A paz do Senhor. Então, você vai identificar isso logo. Agora, se o seu trabalho não é interpretar só uma passagem da Escritura, mas você quer estudar uma doutrina, um ensino em geral na Bíblia, né, está fazendo um estudo bíblico e não um estudo de um trecho específico, mas está estudando verdades que a Bíblia ensina, é um estudo mais abrangente, você precisa ter em mente que os textos prescritivos, os textos didáticos, os textos que trabalham as verdades em geral, devem ser estudados prioritariamente, devem ser estudados, eles devem jogar luz nos textos narrativos e não o contrário. Conseguiram entender bem isso que eu disse? Vão me dando feedback aí, viu, gente? Vão dizendo aí, sim, estamos entendendo. Porque eu não tenho o contato visual, então a gente não sabe se vocês estão acompanhando, mas eu acredito que sim. Então, toda vez que eu vou tentar estudar uma doutrina, a palavra doutrina significa literalmente um conjunto de ensinos, né? Toda vez que eu estou formando o meu entendimento a respeito de verdades bíblicas, de ensinamentos bíblicos, das verdades que Deus revela na Escritura, os textos didáticos, os textos descritivos, normalmente os sermões dos profetas, os sermões de Jesus, dos apóstolos, eles têm uma prioridade em relação aos textos que são narrativos, que são descritivos. Não estou dizendo que estes textos são mais inspirados ou mais palavra de Deus do que os outros. Não é isso que eu estou dizendo. Toda a Bíblia é inspirada do mesmo modo e toda ela é palavra de Deus. Eu estou dizendo que, para a melhor compreensão das verdades que Deus revela, os textos que são didáticos, os textos prescritivos, eles têm prioridade na formação de um entendimento doutrinário em relação aos textos descritivos. Então, naquele exemplo simplório que eu dei sobre o fogo, se eu quisesse estudar sobre o fogo e a nossa relação com ele, o texto em que eu escrevi lá dizendo o fogo é sempre quente, sempre que o tecido humano, do corpo humano entrar em contato se queimará, deve ser estudado antes da narrativa do meu filho queimando o dedinho. Por quê? Porque o texto narrativo, o texto que eu estou descrevendo um evento, eu posso estar trabalhando diversas coisas e ele é mais subjetivo do que o outro texto que é bem mais objetivo. Então, os textos em que Jesus está pregando, o texto em que Jesus está ensinando sobre algo, eles são mais objetivos para a formação de doutrina do que quando a Bíblia está narrando um episódio. Permitam-me tentar dar um exemplo a vocês, bíblico, tá? Então, você tem, por exemplo, o texto de Mateus 5, versículos 23 e 24. Mateus 5, 23 e 24 é aquele texto em que Jesus diz assim, quando vieres ao altar para adorar e lembrar que tem algo contra teu irmão, deixa ali a tua oferta, vai primeiro reconciliar-te com teu irmão, depois volta e oferece a tua oferta. Tá joia? Lembram-se disso? Entra em acordo com teu irmão, depois você volta e oferece a tua oferta. Tá isso lá. Ou seja, Jesus não está contando um episódio onde isso aconteceu. Ele está ensinando isso.
Esse é um texto didático, é um texto prescritivo. Jesus está ensinando o conceito disso. Então, ele está dizendo, olha, sempre que você for trazer a sua oferta, mas se lembrar que tem algo contra um irmão, não está falando de algum irmão específico, do caso de alguém, em geral. Então esse texto ele tem prioridade sobre outros quando o assunto é esse. Aí você tem, por exemplo, Paulo ensinando em segunda carta dele aos Coríntios, capítulo 9, aquele texto muito conhecido, dos versículos 6 ao 11, em que ele vai dizer, o que semeia pouco, pouco também ceifará. O que semeia com abundância ceifará. Cada um contribua segundo propôs no coração, porque Deus ama quem dá com alegria e não por obrigação. Ou seja, Paulo não está contando um episódio, não está narrando o episódio de alguém que ofertou, deixou de ofertar, ele está ensinando em geral. Esses dois textos, o de Mateus 5, 23 e 24, e o texto de 2 Coríntios 9, 6 e 7, que eu citei, mas vai até o 11, são textos prescritivos, textos didáticos. Tanto Jesus quanto Paulo estão ensinando sobre a questão da oferta, princípios gerais sobre isso. Agora eu tenho, por exemplo, Atos capítulo 5, do versículo 1 em diante, que conta a história de Ananias e Safira, que venderam um terreno que eles tinham e trouxeram o valor, parte do valor da venda, para doar na igreja. Só que o apóstolo Pedro chegou e falou assim, vocês mentiram, dizendo que esse é o valor total do campo, mas não é. Vocês não mentiram a nós, vocês mentiram a Deus, ao Espírito Santo. E por isso Ananias morreu, depois chegou a Safira e morreu também. Ou seja, ali nós temos, está tratando, dentre outros assuntos, a questão de oferta também. Não tá? Tá, eles morreram porque mentiram a Deus sobre o valor da oferta. O assunto oferta está ali presente em Atos 5. Mas Atos 5 não é um texto didático onde Pedro se levantou e está fazendo um sermão sobre oferta. Ali Lucas está narrando um episódio onde alguém morreu, Deus matou, porque mentiu a Deus com relação ao valor de uma oferta. Entendeu? Esse é um texto narrativo. Apesar da gente ter lições ali, lições muito preciosas, quando eu vou estudar sobre oferta, eu não posso formar toda a minha doutrina baseada em Atos 5. Eu tenho que primeiro pegar textos como o de Mateus 5, 23, 24, o texto de 2 Coríntios 9, de 6 a 11, e outros que são didáticos sobre esses assuntos, e depois ir para textos narrativos, como o de Atos 5, e interpretar a narrativa sob a luz dos princípios que foram ensinados de maneira didática. Compreenderam? Conseguiram entender essa distinção? Parece difícil, às vezes, assim, de diferenciar um do outro, mas não é, não. Você vai perceber, na sua prática de leitura bíblica, que você tem textos em que o pregador, o apóstolo, o profeta está ensinando sobre um assunto, ou quando o autor do livro bíblico está narrando um episódio. Então, sempre que você for formar doutrina, estudar doutrinas, a preferência, em primeiro lugar, se estudamos os textos didáticos. Então, onde alguém, da parte de Deus, está ensinando sobre o assunto, e depois eu vou ver se a Bíblia traz exemplos em que esse princípio foi aplicado, exemplos de fatos que aconteceram e assim por diante. Porque se eu for formar o meu entendimento a respeito das verdades bíblicas só em cima de textos narrativos, apesar de eu poder acertar, porque é Bíblia, né, os princípios estão presentes ali, como eu disse, eu corro, o risco é maior de eu interpretar errado, porque as narrativas são um pouco mais subjetivas. Elas não são tão objetivas quanto o ensino sobre aquilo diretamente. Algumas pessoas têm dificuldade quando eu falo isso, porque
para elas soa, né, aos seus ouvidos como se eu estivesse dizendo, não estou dizendo isso, como se eu estivesse dizendo que tem partes na Bíblia que é mais importante do que outra. Não é isso que eu estou dizendo, nem que há partes mais inspiradas. Eu estou dizendo que existe uma coerência lógica na hora de formar o meu entendimento a respeito do que a Bíblia ensina sobre as coisas. E essa coerência lógica diz pra gente que quando Jesus se levanta e ensina sobre o reino do céu, esse texto, quando eu quero entender o que é o reino do céu, é mais importante do que quando ele conta um episódio de alguém que foi para o reino dos céus, entendeu? Então, o que Jesus falou vai se aplicar em todas as situações, mas aquele fato pode ter acontecido só com aquela pessoa, entendeu? Então, eu não posso fazer aquilo que aconteceu com aquela pessoa uma regra para todo mundo. Agora, o ensino de Jesus a respeito do reino de Deus, com certeza vai valer para todo mundo. Então, eu posso pegar, por exemplo, um episódio que é narrativo e ver ali aquele princípio que Jesus ensinou sendo aplicado, né, sendo vivido, e interpretar bem aquela experiência narrativa e tirar dali lições preciosas da mesma maneira. Mas esse cuidado ele é importante. Ele é importante. Vamos dar um exemplo bastante comum em que as pessoas às vezes formam conceitos doutrinários inteiros baseados quase que exclusivamente em textos narrativos. Por exemplo, quando você pega o capítulo 2 do livro de Atos, que conta a festa do Pentecostes, a descida do Espírito Santo, e os apóstolos passaram a falar em línguas, e a multidão que presenciou aquilo, cada um ouvia no seu próprio idioma. Se você, né, já leu esse texto, você sabe do que eu estou falando, desse texto do capítulo 2 de Atos. Aquele é um texto narrativo. Lucas, que é o autor de Atos, está narrando o que aconteceu naquele dia, quando o Espírito Santo, né, a promessa de Deus, se cumpriu, o Espírito Santo desceu e passou a habitar permanentemente nos crentes. Mas ali Lucas não está falando sobre a doutrina do Espírito Santo, ele está narrando o episódio do cumprimento da promessa. É um texto narrativo, ele vem narrando o episódio. Agora, eu tenho textos, alguns até no Antigo Testamento, alguns dos sermões de Jesus, dos ensinos de Jesus, alguns textos que mesmo tendo acontecido depois daquele fato do Pentecoste, apóstolo João, apóstolo Paulo ensinaram sobre o Espírito Santo de forma didática. Então, quando eu quero entender bem o que acontece, né, qual é a doutrina certa sobre o Espírito Santo, eu tenho que ir primeiro aonde? Qual seria a ordem lógica? Naquilo que Jesus ensinou, que os apóstolos ensinaram de forma didática, de forma geral sobre o Espírito Santo, depois ler a narrativa de Lucas ali em Atos capítulo 2, para eu compreender o que aconteceu à luz das verdades que eu já sei, que são gerais sobre o Espírito Santo. Senão eu corro o risco de fazer uma bobagem. Eu corro o risco de confundir coisas e de desprezar verdades que são gerais para caber o meu entendimento dentro da história que eu estou lendo. Conseguiram entender isso? Tranquilo? Oi, Thalita, tudo bem? Thalita Leandra. Então, essa é uma distinção que a gente vai aprender melhor com a prática, né? Vai aprender melhor com essa experiência com a Bíblia, com o estudo bíblico. A Vanessa está dizendo, muito interessante e importante essas diferenças de texto. Sim, o texto lá de Atos 2 é importantíssimo, gente. É a palavra de Deus, ele tem lições preciosas. A EBD que eu tenho feito aí esse ano todo tem sido na sequência do livro de Atos. Se você pegar lá, você vê o tanto de lição que a gente tem ali. Mas quando eu vou formar uma doutrina, essa distinção ela é muito importante, tá?
Muito importante. Eu quero dar algumas dicas bem práticas hoje para vocês de interpretação e até eu trouxe até aqui, né, alguns exercícios que eu vou fazer com vocês aqui em tempo real para você participar e você perceber. Claro, gente, eu preciso dizer isso a você. Você não é obrigado, claro, não é obrigado a concordar comigo, tá bom? Não é obrigado a concordar comigo, nem a concordar das interpretações ou dos conselhos que eu estou dando aqui. Você é livre para fazer do jeito que quiser. Falei isso lá no nosso primeiro encontro, tá bom? Mas eu acredito que obedecer essa ordem da coerência vai te fazer muito bem. Eu quero dar um exemplo para você que está em Mateus, capítulo 3. Você está com a sua Bíblia? Deveria estar, né? Se você está aí com a sua Bíblia, abra a sua Bíblia em Mateus, capítulo 3. Achou aí? Mateus, capítulo 3. Mateus, capítulo 3, nós vamos ler do versículo 10 até o versículo 12. Ali, coloquei aí para você, né? Mateus 3, do 10 ao 12. É um texto muito lido. Eu quero fazer um exercício interpretativo muito específico aqui com vocês para mostrar a aplicação de algumas daquelas regras que a gente já viu, de como eu faço o processo mesmo de estudo de um texto aqui. Tá? Então, eu vou ler esses versículos que são o objeto do nosso estudo. Diz assim: já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada ao fogo. Por enquanto eu vou dar uma parada no verso 10 para dar uma dica para você. Quando você for estudar a Bíblia, ou pregar, ou dar um estudo bíblico, tá? Um conselho a você é que a sua leitura do texto tem que obedecer bem as vírgulas, os pontos. Por quê? Porque isso facilita o seu entendimento do que está sendo dito. Tá? Então, por exemplo, essa leitura que eu fiz é muito diferente de eu fazer a seguinte leitura. Já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não der bom fruto, é cortada e lançada no fogo. Uma leitura assim, rápida, sem se preocupar com a pontuação, né? Com os trechos do que está sendo falado, uma leitura um pouco mais informal, ela não é tão proveitosa quanto uma leitura assim, ó. Já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada ao fogo. Parece que dá outra vida para o texto, uma leitura assim. Então, não é a sua qualidade de leitura no sentido de quanto estudo você tem, é você respeitar a pontuação do texto, a entonação que parece que o autor está empregando quando falou essas palavras, porque aqui ele está citando, Mateus está registrando palavras de João Batista, e assim por diante, tá? Então, uma leitura cuidadosa já ajuda muito. Nós vamos continuar. Ele falou isso, aí ele continua assim: eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. A sua pá ele a tem à mão e limpará completamente a sua eira. Recolherá o seu trigo no celeiro, mas queimará a palha em fogo inextinguível. Oi, irmã Geralda, tudo bem? Seja bem-vindo. Então, esse é o trecho aí, os 3 versículos que eu quero fazer este exercício prático com vocês. Então,
Perceberam como uma leitura mais pausada, mais interpretativa, já é uma leitura um pouco mais interpretativa, ajuda a gente a ter uma noção do que o autor está querendo, as comparações que ele está fazendo. Então, vamos começar um exercício prático. Esses 3 versículos são o objeto, o foco específico do meu estudo. Mas eu preciso fazer aquelas perguntas ao texto, né? Então, nós vamos passar pelas etapas do estudo bíblico. Quais são as etapas? Então, vamos lá ver aqui. Nós vamos fazer aquela análise histórico-cultural, né? Então, nós vamos aqui perguntar quem está falando, né? Que tipo de texto é? Eu vejo aqui que é uma parte do discurso, de um discurso, tem alguém falando isso é alguém pregando. Então eu quero identificar quem falou essas palavras. É o autor do livro? É o narrador, que no caso aqui é Mateus, o Evangelho é de Mateus, né? Mateus é o narrador. Mateus está registrando as palavras de quem? No caso aqui de João Batista. Então, o autor primeiro dessas palavras é João Batista, foi ele que as disse. Disse para quem? Para quem João Batista está falando? Olha só, para responder estas perguntas, eu já teria que ter lido desde o versículo 1. Eu teria que ir lá no contexto anterior, né, imediato, e começar a ler lá para identificar quem falou estas coisas e para quem falou. Então, lá no versículo 1 do capítulo 3, você ia ver assim, ó, naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizia... Então você já identificou, olha, é João Batista que diz, são palavras de João Batista. Falou para quem, né? Aí o versículo 7, você leria assim, ó, vendo ele, porém, que muitos fariseus e saduceus vinham ao batismo, disse-lhes. Então, João Batista falou para quem? Para fariseus e saduceus que vieram até o Rio Jordão, onde ele estava batizando, incrédulos, criticando o que João Batista estava fazendo, não criam em João Batista, né? Então, João Batista está falando com quem? Com crentes? Não. Ele está falando com quem? Com incrédulos. São palavras que ele dirige a incrédulos e não a crentes. Tanto que ele continua o verso 7 assim, né? Raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Ou seja, são palavras duras de acusação que João Batista está fazendo para incrédulos. Então aqui nós não temos, por exemplo, como é na carta dos apóstolos lá na frente, ele falando com a igreja. Não, nós temos um texto em que são palavras dirigidas a incrédulos. Serve para nós como igreja? Serve porque nós vamos aprender as lições. Mas João Batista dirigiu estas palavras a incrédulos. Oi, Carol, tudo bem? As duas Carol entraram juntas, né? A Carol do Diego e a Carol do Rony. Então, nós estamos fazendo um exercício, gente, em Mateus 3, de 10 a 12. Abra sua Bíblia aí e nos acompanhe. Então, estamos fazendo um exercício prático. Então, já identificamos que foi João Batista que falou para fariseus e saduceus incrédulos que vieram ali buscando alguma coisa que eles pudessem acusar João Batista, né? Falou em que circunstâncias? Que circunstâncias? Né? Falou em que circunstâncias? Ele está fazendo uma dura crítica. João Batista estava ali batizando, preparando pessoas para a chegada de Jesus como Messias, e pessoas que queriam criticar o seu ministério, achar brechas no seu ministério. Então, a circunstância é uma circunstância de acusação, é uma circunstância de apontamento do pecado. João Batista está fazendo aquele papel profético, ainda no modelo do Antigo Testamento, acusando o pecado daquelas pessoas que foram ali para tentar achar nele alguma falha. Por isso as palavras dele são tão duras, né? Então esse é o contexto ali. Então eu levantei, ainda que de forma básica, mas muito boa,
um pouco do contexto histórico e cultural ali, daquele momento, tá bom? Já sabemos que os fariseus e os saduceus eram extremamente legalistas, né? Isso aí você vai pesquisar quem eram os fariseus, os saduceus, vai ver que eles eram pessoas metidas a Caxias de cumprimento da lei, mas que lá no fundo quase todos eram hipócritas, nem todos, mas quase todos. Então você tem esse contexto histórico-cultural. Você já vai fazer uma pesquisa também, se você já não tiver esse conhecimento de quem foi João Batista. João Batista foi o primo de Jesus, que por ordem divina foi levantado para ser aquele que preparou o caminho para a chegada do Messias Jesus. Era um homem de Deus, só que um homem que veio no espírito de Elias, né? Um homem mais rústico, um homem mais duro, de serviço bem pesado, que tinha essa característica de acusar, né, o pecado sem nenhuma dó mesmo. Então, você fez esse levantamento histórico-cultural que envolve os 3 versículos que você quer estudar. Então, agora nós vamos para a segunda etapa. Na segunda etapa, agora você vai fazer uma análise mais sintática do texto mesmo, né? Da sintaxe, de quais são as palavras-chave do texto. Você vai tentar buscar um conceito, uma definição dessas palavras-chave, a relação dessas palavras umas com as outras dentro do texto que você está estudando, para que você compreenda com maior exatidão o significado que o autor, no caso João Batista, queria dar para essas palavras. Tá bom? Então, nisso, agora você vai fazer aquela leitura repetida várias vezes desse trecho, vai observar qual palavra se repete, quais palavras são chaves, qual a intenção ali de João Batista, se João Batista está fazendo alguma comparação, se ele está sendo irônico, se ele não está sendo irônico, se ele está citando um trecho do Antigo Testamento ou não, entende? Então, vamos tentar fazer esse exercício? O versículo 10 a 12 nós vamos ler de novo, que é o nosso texto base aqui. Então, já sabemos que ele está falando com incrédulos, né? E ele diz assim: já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada ao fogo. Então, veja bem, se ele está falando com incrédulos, e a ilustração que ele faz aqui é de um machado colocado na raiz da árvore, e ele diz em seguida o seguinte: toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Então ele já está indicando a situação espiritual daquelas pessoas que o estão ouvindo, né? Pessoas que não dão bom fruto, não estavam dando bom fruto para Deus. Então, o que ele está dizendo aqui é que o machado de Deus, a justiça de Deus, o julgamento de Deus, já estava próximo, já estava encostando na raiz. E que se eles não produzissem bom fruto, eles seriam cortados e lançados no fogo. Bom, aí nós temos o versículo 11. Ele diz: eu vos batizo com água. Lembra do contexto que você estudou? João estava onde quando falou isso? Lá no Rio Jordão, batizando gente. Então ele disse isso: eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Então, como é próprio dos judeus daquela época, né? Fazendo essa comparação. Eu batizo com água, mas o que vem depois de mim não batiza com água, batiza com outras coisas. Então, ele está dizendo aqui de quem? Quem é o que vem depois dele, que é mais poderoso do que ele e que batiza com o Espírito Santo e com fogo? De quem que ele está falando? João Batista está falando de quem aqui no versículo 11? Vocês acham que ele está falando de quem? Sim, de Jesus, claramente de Jesus, né? Ele está falando do Messias.
poucos sabiam que o Messias se chamava Jesus ainda, né? Ele está falando do Messias, aquele que viria depois dele, porque ele sabia que a função dele era preparar o caminho para Jesus. Então, olha o que ele está dizendo. Ele acabou de denunciar que os fariseus e saduceus, que é o público a quem ele está se dirigindo, já estava com o machado da justiça de Deus à raiz das árvores, e que se não dessem bom fruto, Deus iria cortar e lançar no fogo. Agora ele diz o seguinte: eu vos batizo com água para arrependimento, mas o Messias, aquele que vem depois de mim, que é mais poderoso do que eu, não sou digno nem de levar suas sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. O versículo 12 ele diz assim, no 10 ele falou do machado, agora ele fala da pá. Ele diz, a sua pá ele a tem à mão. Lá no 10 o machado também já estava na mão, né? A pá ele a tem à mão e limpará completamente a sua eira. Sabem o que é uma eira? Aí, ó, esse já fazia parte do estudo. Eu não sei o que é eira, então vou estudar o que é uma eira para eu entender a comparação que ele está fazendo, né? Que imagem está na mente dele quando ele falou isso. Ele recolherá o trigo no celeiro. Então, ele está falando aqui, a pá que está na mão para limpar completamente a eira, era aqueles terreiros onde se colocava o trigo colhido para separar o grão do trigo mesmo daquilo que era a palha do trigo. Porque quando você colhe, você vem colhendo lá e vem tudo, vem o trigo, vem tudo ali que você está colhendo. Aí você leva essa colheita para um terreiro. Aqui na nossa cultura de Minas é mais comum falar do terreiro de café. Você já deve ter visto o terreiro de café, que colhe-se o café, leva lá para o terreiro, esparrama, né? Já dá uma banada lá mesmo na plantação, já tira boa parte, e depois esparrama lá, dá aquela varrida no café para tirar folha, separar terra, ficar só o grão, joga aquilo tudo fora, depois esparrama o grão para secagem no terreiro. Não sei se você já teve oportunidade, né, de ver um terreiro de café e como funciona isso, é bem legal. Com trigo não é muito diferente, então colhe-se e depois tem que separar aquilo que é a palha, que secou junto ali, do trigo mesmo. Então ele diz isso, a pá ele já tem à mão, e limpará completamente a sua eira. Recolherá o trigo no celeiro, porque o celeiro não é para palha, o celeiro é para quê? Para o trigo, o objetivo da plantação é o trigo. E a palha faz o quê? E queimará a palha em fogo inextinguível. Então, essa análise um pouco mais cuidadosa já diz muita coisa. Você percebeu se alguma palavra é repetida? Tem alguma palavra que se repete? Tem uma palavra que aparece nos 3 versículos. Veja aí, dê uma olhadinha, vê se você consegue identificar qual é a palavra que aparece nos 3 versículos. Fogo. A palavra fogo aparece nos 3 versículos. Isso já revela algo para a gente. O que revela? Revela que João Batista estava dando ênfase a isso. João Batista estava enfatizando. Quando você está falando com alguém e repete muito uma coisa, significa que aquela coisa para você é muito importante, que você está enfatizando aquilo, né? Então vamos tentar analisar a palavra fogo, porque é uma palavra-chave. Se ela se repete bastante, ela é uma palavra-chave para o entendimento. Já nunca podemos perder de vista aquele primeiro exercício. Quem está falando, para quem está falando, em que circunstância está falando, né? Então, ele está falando com incrédulos, com pessoas que não creem. No versículo 10, ele disse que a árvore que não produz bom fruto é lançada ao fogo. No versículo 11, ele diz que aquele que vem depois dele batizará com o Espírito Santo e com fogo. No versículo 12, ele diz que a palha que não foi recolhida no celeiro será queimada
em fogo e dá uma característica para o fogo. Ele usa um termo, ele vai adjetivar, né? Coloca um adjetivo para esse, um adjetivo de duração para esse fogo, que é a palavra inextinguível. Então aqui ele deu uma qualidade do fogo, que ele não deu nos 2 versículos de trás. Então esse fogo é inextinguível, ou seja, ele não se apaga. De acordo com o que você já entende da Bíblia, já conhece da Bíblia, o que é o fogo inextinguível, o fogo que não se apaga? Onde a palha vai ser queimada, aquele que não dá bom fruto vai ser lançado. O que é o fogo inextinguível? Sim, Gi, é isso mesmo, né? Esse fogo é o inferno. Bom, é a perdição eterna. É o fogo inextinguível, que não se apaga, onde a palha vai ser queimada, a árvore que não dá bom fruto vai ser lançada. É fogo do inferno. Bom, é o inferno. É a perdição, né? É a condenação eterna. Os nomes podem variar, mas é isso que ele está falando. Faz sentido porque ele está falando de forma dura com incrédulos. Ele está falando para incrédulos, lembra? Então ele está falando do inferno. Veja bem, se você substituir a palavra fogo por inferno, faz todo o sentido. Veja bem, já está posto o machado à raiz das árvores. As árvores aqui é uma metáfora para as pessoas, né? E toda pessoa, pois que não produzir bom fruto, é cortada e lançada no inferno. Eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo ou no inferno, e com o inferno. A sua pá ele a tem à mão, e limpará completamente a sua eira. Recolherá o seu trigo no celeiro, mas queimará a palha no inferno inextinguível. A dificuldade, você não teve dificuldade com o verso 10 nem com o verso 12, tenho certeza. Surgiu dificuldade, eu acredito que deve ter surgido dificuldade com o versículo 11, porque ficou estranho. Não ficou estranho no versículo 11? Ele vos batizará com o Espírito Santo e com o inferno. Deve ter soado muito estranho aos seus ouvidos. Quando isso acontece, mas ficou estranho aqui, tente observar se ele não está tentando fazer um jogo de palavras. Como lá naquele exemplo que eu dei do tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Um jogo de palavras, né? Mas aqui não é um jogo de palavras. Faz todo sentido e é isso mesmo. Ele está literalmente falando isso. Vamos tentar entender? O que João Batista estava fazendo ali naquele contexto? O que ele estava fazendo? Olha o versículos 5 e 6. Diz assim: então saíram a ter com ele Jerusalém, toda a Judéia e toda a circunvizinhança do Jordão, e eram por ele batizados no Rio Jordão, confessando seus pecados. Então, esse diálogo de João Batista com esses fariseus e saduceus incrédulos aconteceu às margens do Jordão, aonde João Batista estava batizando. Então, o versículo 10, que ficou estranho, a gente tem que ver isso. João Batista diz isso: eu vos batizo com água. Ele está ali, na margem do rio. Era isso que ele estava fazendo quando os fariseus e saduceus chegaram tentando criticá-lo, e ele pega isso que ele está fazendo e coloca no discurso. Ele diz: olha, eu estou batizando com água, mas quem vem depois de mim é muito mais poderoso que eu. Não sou digno nem de amarrar o cadarço da sua sandália. Não tinha cadarço, né? Estou só falando assim. Ele não batizará com água, batizará com o Espírito Santo e com fogo. Qual é o propósito de João Batista em falar estes versículos para aquelas pessoas incrédulas, fariseus, saduceus? Ele está dizendo que eles estão indo para o inferno. A intenção de João Batista é deixar claro para aqueles fariseus, saduceus,
que eles estão indo para o inferno. Olha a intenção do verso 10, que é muito clara, né? O machado já está na raiz das árvores. Toda árvore que não dá bom fruto é cortada e lançada no fogo. E no 12 ele fala, olha, a sua pá ele já tem na mão, limpará a sua eira, recolherá o trigo no celeiro, mas queimará a palha em fogo inextinguível. A intenção dele é alertar sobre isso. Entendeu? Então, se a intenção dele é alertar sobre isso, é chocar mesmo os seus ouvintes com essa verdade, o que ele está dizendo no verso 11 é o seguinte, que o Messias que vem depois dele também batiza, não é só ele que batiza, ele batiza com água para arrependimento, mas o Messias que vem depois dele também batiza. Só que ele batiza na água para arrependimento, ou seja, é um batismo ritual, é um batismo físico, vamos dizer, né? Na água ali, como um símbolo de arrependimento. Mas o Messias que vem depois de mim não batiza só pelo que vê de fora, não é um batismo que acontece por fora, é um batismo que acontece por dentro. É um batismo com o Espírito Santo. Agora, o que significa a palavra batismo? Você que frequenta a igreja evangélica provavelmente deve saber o significado literal da palavra batismo, né? O que significa a palavra batismo? O sentido literal, não quero ser implicação simbólica, não. O sentido literal de batismo é qual? Você já ouviu isso em alguma escola bíblica, em alguma pregação na igreja? O significado da palavra batismo em grego? Que é uma palavra grega, né? Que veio para a língua portuguesa sem ser traduzida. Colocaram o mesmo som da palavra mesmo. O que significa? Não, não é nascimento. Batismo significa mergulho. Tá? Batismo é literalmente imergir, isso mesmo, Carol, mergulho, né? É afundar em alguma coisa, tá? Não significa literalmente imersão, significa mergulho, tá? A palavra batismo em grego é sinônimo de mergulho em português. Se fosse traduzir a palavra batismo, seria mergulho, tá? É que quando essa palavra veio para nós aqui na Bíblia, o Novo Testamento em grego, eles não traduziram, eles colocaram a palavra como o som dela em grego mesmo, baptismos, e ficou. Mas se traduzissem, você leria assim, eu vos mergulho com água, na água, para arrependimento, mas ele vos mergulhará com o Espírito Santo e com fogo. Então você leria assim, ou imergeria, né? Porque imergir e mergulhar também é sinônimo, tá bom? Entenderam isso? Então olha só, o João Batista está ali falando para incrédulos com fariseus e saduceus, acabou de falar o verso 10, que é um versículo muito duro, ele diz, o machado já está na raiz das árvores, toda árvore que não dá bom fruto ele corta e lança no fogo, ali fogo, não tem nenhum jeito de você entender fogo como uma coisa boa, né? Se a árvore não deu bom fruto, não vai pôr essa árvore num lugar bom, vai lançar ela no fogo, e fogo ali é uma coisa ruim. E no versículo 12 também não tem jeito nenhum de você entender fogo como uma coisa boa, porque diz que vai queimar a palha no fogo inextinguível. Então não tem jeito de você entender fogo no versículo 10 e 12 como uma coisa boa. Ninguém entende assim, não tem como mesmo. Mas lá no versículo 11, tem gente que entende fogo como uma coisa boa. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Então eu já vi até gente orar, falar, oh Deus, me batiza com o Espírito Santo e com fogo. Mas não é uma coisa boa. A intenção de João Batista é alertar, ele está falando com o incrédulo, ele está anunciando para as pessoas que ele batiza com água para arrependimento, ou seja, ele não sonda o coração, ele vê a confissão de arrependimento das pessoas e batizava elas na água
porque ele não toca o coração. João Batista não tocava o coração. João Batista só conseguia ver o que a pessoa colocava para fora, nas suas atitudes, na sua fala, e batizava também com algo de fora, um batismo externo, né? Fora do coração, que era na água. Ele está anunciando para os fariseus e saduceus, que eram árvores que estavam com o machado na raiz, que o Messias, quando viesse, não teria como ser enganado, porque ele não mergulha as pessoas na água. Ele mergulha as pessoas no Espírito Santo ou em fogo. Então, aqui ele está falando das duas possibilidades. Ele não está falando que essas duas coisas são a mesma. Batizar com o Espírito Santo com fogo seja o mesmo batismo. Ele está dizendo que existem esses dois batismos espirituais. O Messias, que é Jesus, né? Ele mergulha as pessoas ou no Espírito Santo, ou mergulha as pessoas no fogo inextinguível. Batiza com o Espírito Santo ou batiza com fogo. Porque batizar não é mergulhar? Então, se a árvore der bom fruto, se a pessoa é trigo, ele recolhe no celeiro, ele batiza, ele mergulha essa pessoa no Espírito Santo. Mas se a pessoa não dá bom fruto, se ela não é uma boa árvore, ele corta e lança no fogo. Ele queima essa palha no fogo. Ele mergulha essa pessoa no fogo. Ele batiza com fogo. Ele está falando das opções, das duas possibilidades de batismo, espiritualmente falando, não das águas, né? Então é isso que ele está deixando claro. Se fosse na minha linguagem, vamos dizer assim, é como se João Batista dissesse assim: vocês são incrédulos, o juízo de Deus já está aí, ó, no pé de vocês. Se vocês não passarem a dar bons frutos, ele vai lançar vocês no inferno. Eu estou aqui batizando em água diante do arrependimento que as pessoas demonstram, mas o Messias, o Salvador que vem depois de mim, ele ou batiza vocês com o Espírito Santo, ou vai mergulhar vocês, batizar vocês no inferno, mergulhar vocês lá. Eu aqui mergulho na água. Ou ele vai mergulhar vocês no Espírito Santo ou no inferno. Porque a pá dele, ele já pegou, ele está recolhendo os salvos no seu celeiro, que é o céu, ou está lançando a palha no inferno. Entenderam o sentido da palavra fogo no versículo 11? O contexto não deixa você interpretar de outro jeito. Não deixa, simplesmente não deixa. Porque o versículo 10 e o 12 força você a interpretar fogo aí como uma possibilidade de Jesus mergulhar as pessoas no inferno. E ele faz isso mesmo, né? Se a pessoa morre sem ser salva, sem crer em Jesus, sem ter sido batizada, selada com o Espírito Santo, aonde é que Deus vai mergulhar essa pessoa? No celeiro? Vai recolher no celeiro? Não vai. No fogo inextinguível. Vai batizar lá. Entende? Vai mergulhar essa pessoa lá. Uma pessoa uma vez disse assim para mim: mas o texto não diz ou, diz e, né? Não diz e ele vos batizará com o Espírito Santo ou com fogo. Diz e com fogo. Eu disse, Olha, mas então, por exemplo, um exemplo muito simples. Se você, a Carol, né? A Carol Gomes, que está aí assistindo a gente, o esposo dela tem uma pastelaria, o Rony. Imagina só se eu chego lá na pastelaria do Rony e estou lá conversando com o Rony, chega uma pessoa e diz assim: ô moço, o senhor tem pastel de quê? Que normalmente é essa pergunta, né? E ele fala assim: tem de queijo e carne. Significa que só tem pastel que o queijo e a carne estão juntos? Tem de queijo e carne. É isso? Ele quis dizer que dentro do mesmo pastel tem carne e queijo? Pode até ter, né? Que é o chamado pastel misto. Mas não, ele está dizendo, olha, eu tenho de queijo e carne e frango e pizza. São as opções, ele está enumerando as opções. A língua portuguesa já não exige que eu interprete fogo só por causa da conjunção e como a mesma coisa que o Espírito Santo aí, não. Nem a língua portuguesa me deixa fazer isso. Quanto mais o grego, porque lá no grego a preposição, a conjunção que está lá, que é kai, pode ser traduzida como e, mas também como também batizará com o Espírito Santo e também com fogo. Entenderam? Conseguiram
acompanhar esse raciocínio do porquê esse E aí não implica necessariamente que o fogo e o Espírito Santo sejam a mesma coisa? Joinha ou não? Complicou nesse exemplo ou não? Eu não sei se vocês estão muito chocados, se vocês discordaram de mim, porque está tudo tão quieto, né? Entendeu bem, Marcos? Que bom. Viu? Então, por exemplo, o fato de você agora ter entendido isso não significa que se um dia você vê um irmãozinho na igreja fazer aquela oração assim, ô Senhor, me batiza com fogo, você vai parar a oração dele e falar assim, não fala isso não, que eu aprendi com o pastor que isso é bobagem. Não faz isso não, viu? Uma hora ele vai aprender isso, tá? A nossa cultura evangélica acabou trazendo alguns entendimentos errados por causa dessa falta de cuidado na interpretação. Tá bom? Viu como é legal, Monique? É para ficar maravilhado mesmo, não é? É tão bonito quando você vê a coerência da interpretação e como ela nos ajuda a compreender melhor o que a Bíblia está ensinando. Faz todo o sentido do mundo. Se você pegar, como eu disse, os outros textos que são didáticos sobre batismo, e você vai ver que existe essas duas possibilidades. Ou Deus mergulha a gente no Espírito Santo para ir para o céu, para ser recolhido no celeiro, ou quem não foi vai ser mergulhado lá no inferno. Faz todo sentido do mundo. Né? João Batista está antecipando isso aqui. Só que a gente tem que lembrar que João Batista não leu o Novo Testamento, ele viveu antes do Novo Testamento, está escrito. Quando ele falou isso aqui, só existia o Antigo Testamento. Então, João Batista ainda não tem também aquela compreensão completa a respeito do batismo com o Espírito Santo. Ele não tem. Mas ele já sabe que existe céu e inferno. Ou você é salvo ou você está perdido. Ou o Messias salva você com o Espírito Santo, ou você está lascado no fogo inextinguível. E é isso que ele está anunciando. Tá bom? Então, todo esse trabalho interpretativo ajuda muito você a conseguir perceber palavras-chave. Entende? Olha só, o tempo do verbo. A Fernanda dizendo, foi muito bom esse esclarecimento, antes eu não havia entendido assim. Muitos de nós evangélicos, às vezes, herdamos esse entendimento de que ele está falando da mesma coisa, né? Mas não está. Nesse texto aqui, não. Tá? Existem até outras expressões para batismo com o Espírito Santo na Bíblia, mas nesse texto aqui, não. Então, olha o tempo do verbo batizar também. Que coisa interessante. No versículo 11, ele diz, eu vos batizo. Batizo aí, quem é bom de português aí, pode conjugar o verbo aí pra gente? Conjugar não, né? Analisar essa palavra batizo e dizer pra gente em que tempo, voz, modo e número o verbo está conjugado aí. Consegue fazer isso? Esse tá bem fácil, porque esse é o primeiro que a gente aprende na escola, né? Esse tempo verbal aí. Eu batizo. Oi, Wagner, tudo bem? Seja bem-vindo. Eu batizo é o verbo batizar na primeira pessoa do singular do presente do indicativo ativo, né? Então, eu batizo, tu batizas, ele batiza. Oi? Não, ainda não. Tá, daqui um pouquinho. Viu? No tempo presente, tá? Presente do indicativo ativo. Então, eu batizo, tu batizas, ele batiza, nós batizamos, vós batizais, eles batizam. Então, tá no tempo presente, tá? João Batista ele é o agente da ação, porque tá na voz ativa, né? Eu batizo. Agora, quando ele vai falar do Messias, ele diz, ele vos batizará. Batizará é qual tempo?
Batizará é qual tempo? Acho que tem um delayzinho, né, de tempo entre eu falar e vocês ouvirem. É futuro. Então, olha só como a Bíblia é cuidadosa nisso. Tempos verbais é algo muito importante em interpretação, viu? Pode mudar tudo. Ele diz, eu batizo com água, porque o batismo com água já acontecia. Mas alguém já era batizado com o Espírito Santo nessa época? Não. Ele diz, ele vos batizará quando ele vier. Então, naquela época, nem o próprio João Batista era batizado com o Espírito Santo. Ele vos batizará. Porque o batismo com o Espírito Santo ainda não acontecia nos moldes do Novo Testamento, porque a promessa ainda não tinha sido cumprida. João Batista era cheio do Espírito Santo. Isso sim, desde o ventre. Tá? De certa forma, você pode dizer que ele era batizado com o Espírito Santo, mas o batismo com o Espírito Santo era algo que ainda estava para futuro. Para nós não é futuro mais não, para nós é presente, tá? Estou dizendo para João Batista quando ele falou isso. Então, os tempos verbais é muito interessante, preste muita atenção na como os verbos estão conjugados, se é voz ativa ou voz passiva, né? Ele não está dizendo eu sou batizado, voz passiva, eu recebo a ação. Ele está dizendo eu vos batizo, ele é a voz ativa, ele é o ativo. Não é a voz reflexiva também, onde eu faço ação em mim mesmo, eu me batizo, né? Então, isso tudo é muito interessante, tá? Quando fala de salvação, por exemplo, o tempo de verbo é muito importante. E dicas assim. Meus queridos, o nosso tempo já deu, eu preciso encerrar, mas no sábado, querendo Deus, no nosso próximo encontro, eu vou tentar trazer mais um exemplo prático para a gente ver como interpretação é importante, como o tempo verbal é muito importante, tá? Por hoje eu vou deixar vocês aí com essa lição sobre texto descritivo, texto prescritivo, texto narrativo, texto didático, e com esse exercício aí para deixar você meditando e ajudando você a fazer esses exercícios interpretativos. Vamos orar? Senhor, muito obrigado pela existência e excelência da Tua Palavra, por este momento juntos, por este 8º encontro, pela maneira tão bonita como o Senhor tem nos ajudado, tem cuidado de cada um de nós, abençoa a vida de cada um, a sua casa, o seu lar, e em nome de Jesus, sê conosco até o nosso próximo encontro para a glória do Teu nome. Cuida de cada um, em nome de Jesus. Amém. Gente, fiquem com Deus, que Deus abençoe você, em nome de Jesus. Sábado às 15 horas estaremos aí novamente, querendo Deus. Que Deus te abençoe.